Pronto, nós estamos agora transmitindo aqui. Só esperar um pouquinho. Você está me ouvindo bem, Glauci? Vou só checar aqui. Se com algumas pessoas, se está tudo funcionando certinho. Mas eu acredito que sim. Bom, boa noite, super boa noite, Glauci Lima. Como a gente comentou até durante essa semana, eu acho que é uma das primeiras lives assim que eu fiquei ansiosa para chegar o dia, porque eu queria muito conversar com você. Eu É muito interessante até como eu cheguei até você e até o trabalho que você faz, o belíssimo trabalho que você faz, porque foi num podcast, o podcast da Cláudia Albuquerque, no Operação Policial, falando sobre golpe cibernético, sobre scam. Eu sempre gostei muito desse tema, sempre achei um tema muito interessante, e você me chamou super atenção. Eu assisti 2 vezes a live, porque tinha tanta coisa tão interessante que você falou, e na hora eu já mandei mensagem para você falando que seria um grande prazer a gente conversar, então eu te agradeço imensamente aí por ter aceitado. Boa noite, obrigado pelo convite. O tema é interessante, né? Eu acho que as pessoas, quando estão ligadas às redes sociais, elas acabam se deparando com o tema e acabam achando interessante, ainda mais quem trabalha muito na rede social, né? Mas o prazer é meu, eu também fiquei ansiosa, esperei muito esse momento, espero que a gente possa contribuir muito com as pessoas, né? Como eu costumo dizer, eu sempre estou à disposição quando é para esclarecer sobre o crime cibernético, porque eu acho que é importante as pessoas saberem lidar com isso no dia a dia, porque a gente a todo momento se depara com um. Por mais que a gente não se dê conta, a gente se depara com um. Não, isso é verdade, né? A gente às vezes não percebe, né? Mas vamos lá, Glauci Lima, bem-vinda aqui à nossa live falando sobre golpes cibernéticos, scam, vagas falsas, todos esses tipos de situações aí que a gente tem nas redes sociais. Eu, como trabalho com rede LinkedIn, vou falar mais especificamente da rede LinkedIn, mas eu sei que é muito forte nas outras redes também. Mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho, porque é muito interessante a história também, contasse um pouquinho como que você começou aí, como você se tornou uma caçadora de golpistas e presidente do Instituto GKS Scam Online. Então, me fala um pouquinho sobre você. Eu vou falar, eu peço assim, desculpa para as pessoas, porque aqui está caindo uma chuva, tá? Então, de repente, vocês podem ouvir trovão, e nós estamos no meio de uma tempestade em São Paulo. Bom, vamos lá. Eu comecei em 2011, 2012, mais ou menos. Eu fiquei afastada do trabalho, eu sofri um acidente. E como eu tinha quebrado o braço, eu só movia um braço, né? Eu tinha quebrado o ombro, então eu só movia um braço. Então eu não podia fazer nada, porque foi justamente o braço direito. Eu não conseguia fazer nada e estava amarrada, porque foi o ombro, então eu estava totalmente amarrada. E a minha diversão, o meu passatempo durante esse período foi o Facebook. Na época, eu entrei em grupos de fotografia, eu já fazia parte de grupos de fotografia, porque eu gosto muito de fotografia, né? Não tenho experiência nenhuma, mas gosto de ver as fotos. E me abordaram, porque a gente acabou que formamos um grupinho de amigas dentro desse grupo. E uma amiga minha alemã me abordou, me chamou no Messenger, porque naquela época era Messenger, a gente não tinha mais contato com nenhuma outra rede social, e me contou do golpe. Eu achei aquilo um absurdo, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu peguei e comecei a procurar muito sobre esses grupos, achei 2 pessoas no Brasil que trabalhavam com isso, mas que não tinham grupos formados e que se preocupavam demais com a condição da vítima, davam apoio às vítimas, tudo. Aí eu fui procurar em grupos internacionais porque eu queria mais informações. Nesses grupos internacionais eu acabei entrando, conhecendo o golpe,
montei um perfil falso de um homem nigeriano, entrei nos grupos deles, dos scammers, como se fosse um scammer, para saber mais ou menos como que funcionava a dinâmica deles, quem era quem, como que se fazia para ter número de telefone. Fiquei nesses grupos há algum tempo. Eu entrei num grupo de Gana, depois entrei num grupo da Malásia, depois entrei num grupo de Ergo Boys, e assim eu fui entrando nesses grupos com perfil de homem nigeriano. E depois eu resolvi formar um grupo internacional com a vítima da foto roubada, então com os soldados das fotos. E peguei selecionei as meninas que eram mais ativas nos outros grupos, todas são de nacionalidade diferente, brasileiras nós somos em duas administradoras nesse grupo. Somos 20 administradoras e as 20 são de outras nacionalidades. E eu montei vários perfis falsos de mulheres e comecei a entrar nos sites de relacionamento. Num desses sites de relacionamento me abordaram com a imagem do Eric. E naquele momento eu já sabia que era um golpe. Continuei conversando com ele. Ele me mandou o passaporte do Eric falso, a credencial do Eric dos Estados Unidos falsa. E eu resolvi procurar o Eric, porque a minha preocupação naquele momento, embora eu me preocupasse com a vítima que perdia o dinheiro, eu sempre vi a vítima da foto roubada como a primeira vítima, né? E eu não vi nenhum trabalho voltado para essas vítimas, a não ser os grupos internacionais que a gente relatava os perfis ao Facebook até conseguir derrubar. E eu não encontrei o Eric, eu encontrei o pai dele. Eu encontrei o pai dele, pedi para o pai dele me adicionar, o pai dele me adicionou. Através do pai dele, eu fui monitorando a rede do pai dele e cheguei no Eric. E um dia eu mandei uma mensagem para o Eric, me apresentando, encaminhando os documentos falsos que tinham me enviado dele e falando do grupo. Ele se surpreendeu com o grupo. Ele não sabia que existia, pediu para entrar no grupo. Eu adicionei. A partir daquele momento, ele é um administrador dos grupos com a gente. Depois de 8 anos, ele saiu do Exército dos Estados Unidos, porque se aposentou, mas hoje ele trabalha na polícia, lá dos Estados Unidos. Então, foi um aliado forte que nós conseguimos na época. Em um ano, eu tirei 1.600 perfis falsos dele, do Facebook. Hoje, a gente encontra alguma coisa muito antiga dele, se encontrar, mas não encontramos mais imagens dele. E através dele foi entrando familiares de outros soldados. Quando foi em 2018, bom, aí eu continuei com esse grupo. A intenção do grupo era tirar os perfis falsos mesmo. Quando foi em 2018, 2017, eu fui para a Alemanha, para a casa dessa minha amiga, para tentar fazer alguma coisa no golpe que ela tinha recebido lá em 2011. Ela me chamou para ir para a casa dela, eu não conhecia, só conhecia ela pelo Facebook. E a maluca foi, né? A doida foi, achou que queria conhecer a Alemanha, ver neve. Então eu fui. As semanas que eu fiquei lá, eu comecei a mandar todos os dias de 20 a 30 e-mails para a polícia da Nigéria, em Abuja. Consegui contato com o investigador de Abuja, que resolveu acolher a denúncia. Ele orientou como deveríamos fazer. Nós fizemos o procedimento que ele pediu e nós prendemos esse scammer em Abuja. Uau! Aí, em 2019, eu fui procurada pelo Fantástico para dar reportagem. Quando eu dei a reportagem em 2019, na semana que eu dei a reportagem, eu tive 200 e poucas denúncias. Mulheres começaram a me procurar. Aí eu resolvi montar o grupo nacional, que hoje virou internacional, porque as pessoas dos outros grupos sabem do grupo, acaba indo. Eu peguei a administradora do grupo antigo, tudo. E comecei a dar assessoria a essas vítimas. Em 2020, eu comecei com assessoria jurídica, né, com advogados voluntários. Em 2022, eu consegui legalizar o estatuto, legalizar o instituto. E agora nós temos assessoria jurídica, assessoria psicológica, assessoria psiquiátrica, jornalistas.
um pessoal que está cuidando da rede, do marketing, tudo. Então, nós estamos se estruturando conforme pode. Essas pessoas que estão comigo são todas voluntárias, porque eu legalizei o Instituto por uma necessidade minha, né, de poder trabalhar melhor e poder ter esses voluntários. Então, são todos voluntários que resolveram abraçar a causa e estão aí comigo nessa batalha. Eu já vou me juntar como voluntária. E as pessoas que quiserem também ajudar de certa forma, o que elas precisam fazer, Glauci? Eu tenho as redes sociais, tenho o nosso WhatsApp, né? Depois eu peço para você, por gentileza, colocar o WhatsApp do GK para as pessoas que puderem ajudar. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Eu tenho muitos problemas com vítima. Eu tive vítima que ficou 2, 3 meses em hotel e não podia pagar porque estava esperando o cara, vinha não sei da onde. Então a gente tem uns problemas. Eu tenho vítima que acaba assumindo a dívida do banco e depois, mesmo trabalhando, não tem dinheiro para comer. Então, de vez em quando, eu faço umas rifas para poder ajudar. Tem um empresário de São Paulo que a mulher foi vítima e sempre que ele pode, ele ajuda, né? Ele dá uma cesta básica por mês, 3 meses seguidos ele dá essa cesta básica. No Natal ele ajudou também para que a gente pudesse distribuir as coisas para os filhos dessas mulheres menores. Então, se tiver advogado que possa, psicólogo, toda ajuda é bem-vinda. Porque as vítimas, quando chegam a mim, eu não tenho condições nenhuma de ter qualquer tipo de doação delas. Elas chegam totalmente endividadas, né? Então, eu dependo muito da boa vontade dos outros. E as pessoas ainda não conseguiram enxergar a vítima do crime cibernético como uma vítima. Eles ainda enxergam aquela pessoa como a boba que deu dinheiro porque quis, como deixou se enganar assim. Então, essa mentalidade ainda é muito forte no brasileiro, né? A gente não tem essa mentalidade lá fora. Nos Estados Unidos, a corrente para ajudar uma vítima de crime cibernético é muito grande, é muito bonita. E aqui no Brasil ainda a gente não tem essa cultura e essa visão. Mas eu acredito que isso vai mudar, sabe? Porque todos os dias nós somos bombardeados com crimes diferentes e novos, né? O mundo cibernético é muito rápido, então os crimes para acontecer na rede, eles acontecem muito rápido e a pessoa pode ser vítima de vários crimes ao mesmo tempo. Então eu acho que as pessoas hoje estão com a mentalidade mais aberta em relação à segurança cibernética. Isso pode ser que ajude, né, a enxergarem as pessoas que passam por esse problema de uma forma diferente. Me fala uma coisa, até uma dúvida minha na questão de nomenclatura, de definição. A gente tem aí um guarda-chuva de crimes cibernéticos, pelo que eu entendo, mas aí a gente tem romance scam, tem vagas falsas, haters. O que a gente tem nesse cardápio todo aí de golpes virtuais, Glauci? A quantidade de golpes virtuais é muito grande, né? Inclusive as pessoas, quando não conhecem, elas misturam um pouquinho o romance scams com os crimes cibernéticos, com o hacker, com essas... Não, são crimes separados. O romance scams é um crime que foi criado na Nigéria, ele é criado por nigerianos. Hoje existe um braço dessa quadrilha no Brasil, né? Esse braço que existe no Brasil é um braço perigoso porque está envolvido com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. E aquele crime que o nigeriano rouba a foto de uma pessoa, né? Antigamente eles roubavam fotos de militares, porque explodiu em 1980, na década de 80, na Guerra do Golfo. Então, o soldado era bonitinho e eles acharam ali um gancho forte e usam até hoje. Então, o romance scam é esse. Ele é criado por nigerianos, com fotos roubadas, com diversos crimes que ele possa induzir a vítima a cair no erro. Ou é o golpe do pacote, ou é o golpe do casamento, ou é o golpe do filho doente, ou é o golpe do cartão que ele não tem acesso, ou é o golpe do militar que encontrou dinheiro em zona de guerra e precisa envolver. Então, dentro do romance scammers, já existe um leque muito grande de golpes que pode ser aplicado.
né? Esse é o romance scam é só isso. Não adianta eu misturar outro crime nesse, porque não dá. Depois disso, você tem a fraude por e-mail, você tem o roubo de dados financeiros, você tem a cyberextorsão, você tem a sextorção, você tem a própria pedofilia, você tem o roubo de criptomoedas, você tem a espionagem cibernética, você tem a violação de direitos autorais, você tem a pornografia infantil, você tem sextorção, você tem o fake job, né? Você tem um leque enorme de crimes cibernéticos. Tem o stalking. Então, cada crime ele é praticado por diferentes pessoas. Tem o hackeamento, né? As pessoas acabam sendo hackeadas. Então, cada crime ele é praticado de forma diferente. Não são todos praticados pela mesma quadrilha e não são todos praticados por nigerianos. O romance scammers é um golpe praticado, criado por nigerianos, né? Os roubos de criptomoedas normalmente são feitos por hackers. Então, é aquela pessoa que manda muito bem no computador. Não tem nem como eu discutir alguma coisa com ela. Eles conseguiram provar o que ninguém achava que um dia seria possível, né? Eles conseguiram quebrar a cadeia do blockchain. Então, para eles conseguirem chegar a quebrar a cadeia do blockchain, para você quebrar essa cadeia, você precisa de 51 computador, pessoa, os caras foram lá e quebraram isso, né? Glaucio, eu acho que cortou acho que a sua internet eu acho que cortou um pouquinho a hora que você falou, para quebrar essa cadeia precisa de quanto? Que aí deu um chiadinho, e é um número interessante, precisa de 50 mil computadores? Não, 50 computadores mais um, então precisa de 51, que é o que eles falam que passou a média. E eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram quebrar essa cadeia do blockchain. Então, umas coisas impressionantes. Eu acho que você falar de crime cibernético e de hacker são dois passos muito diferentes. O hacker, ele não faz qualquer tipo de crime cibernético. Ele não se envolve com coisa pequena, né? Ele não vai criar um perfil para enganar a mulher. Não, a cabeça do cara tá ligada no 340, não é nem 330, né? Então, por isso que quando as pessoas confundem o romance scam com hack, as pessoas estão num mundo assim mais virtual do que a gente dentro da internet. E eu vejo algumas colocações em relação a isso e acho um absurdo. Hoje, a sextorção sempre esteve mais envolvida com aquela parte do Egito, da Índia, né? Que muitas vezes aqui na Coreia do Sul é muito forte sextorção. E muitas vezes eles usam a imagem deles mesmos. Os caras são tão cara de pau que às vezes eles não têm nem essa coisa da falsidade ideológica. O pessoal do Egito, eles usam as fotos deles mesmos para aplicar o golpe de sextorção. Eu trabalhei numa denúncia de sextorção em 2021. Nós ficamos 6 meses nesse caso. E o cara usava as imagens dele mesmo, né? Então, eu acho que os crimes são separados por quadrilhas separadas. No LinkedIn, você pode, como é a rede que você mais trabalha, a gente falando do LinkedIn, eu acho que o LinkedIn ele tem muito pouco de pessoas que queiram aplicar o romance scammers, já porque eles não têm estrutura e, não vou falar inteligência, mas cultura para lidar com a rede LinkedIn. Tá. Então, eles criam um ou outro perfil, aquele que cair ok, né? Mas o LinkedIn ele já tem um outro caminho, que é o de roubo de dados mesmo, a gente sabe disso. Eles montam como se fosse realmente um e-mail do próprio LinkedIn, enviam para as pessoas com
um linkzinho ali, né? A hora que a pessoa clica naquele linkzinho, ela acaba instalando um programa que vai roubar os dados dela dentro do computador ou dentro do celular. E aí a gente tem muito o roubo de dados no LinkedIn. Né? Tanto é que o maior vazamento de dados que teve no LinkedIn foi há 2 anos atrás. Ele foi através desse software, que você clicava no suposto e-mail que você recebia, e dali eles roubavam todos os seus dados. E o LinkedIn também tem aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei se aí você tem esse tipo de denúncia, mas aqui no Brasil a gente tem muita denúncia do emprego falso, né? Que é aquilo que você paga por cursos que não existem, você paga por vagas que não existem, e eles montam o perfil exatamente como é a empresa correta. Teve um rapaz do LinkedIn, ele fez esse teste e foi impressionante. Eu tenho a matéria dele, eu vou postar a matéria dele ainda esses dias, porque eu falei, eu vou fazer primeiro a live com ela, que é na rede, e depois eu posto, que é a mesma... Mesma rede, a mesma rede social. E depois mandar para você. Ele criou um perfil falso, como se fosse um profissional assim que toda empresa queria. Ele não montou conexão nenhuma, só os dados que ele alimentou a rede foi dando essa conexão para ele. Em 4 horas ele estava com quase 2.000 seguidores e com mais de 20.000 propostas de emprego. Uau! Tudo falso. O perfil dele era todinho falso. Mas ele fez para provar que a rede não era tão segura. Tão segura, né? Ele não fez na intenção de aproveitar das pessoas. Ele fez para provar aonde que estava o erro, que, né, é nessa questão do emprego, né? E de 10% de e-mails que ele recebeu, os 10% era esse software que roubava dados. Mas e daí? Então, parece tão assustador, a gente se sente tão pequena, né? Porque assim, o que fazer, né, para evitar cair em qualquer tipo de situação dessa, seja romance, seja vaga, seja... Eu tenho vários e-mails que eu recebo, vários, de gente que ganhou uma herança e precisa de alguém para resgatar essa herança. É engraçado. Eu até guardei alguns aqui para a nossa live, isso mais no Instagram que eu recebo. E geralmente é assim: é um militar novinho, e eu acho que porque eu deixo claro na minha rede que eu gosto muito de animal, então ele sempre tem um bichinho. Quer dizer, tem post de um bichinho na rede, mas tem assim meia dúzia de posts. E aí eu fico, gente, nada contra, mas assim, mas um jovem desse, o que ele vai querer comigo? E a abordagem é sempre bom dia, minha flor, bom dia, querida. E eu percebo que eles usam o tradutor, porque é um português que não é usual. Mas, enfim, assim, eu não clico em nada, porque eu vou lá, eu fuçuco, eu olho o perfil, eu olho tudo, mas eu também não estou interessada em cantar online. Mas a gente se sente de mãos atadas mesmo, né? Como se proteger, Glauce? Olha, Luciane, a gente tem que partir do princípio que o mundo cibernético você não tem controle, né? A partir do momento que você jogou uma informação em qualquer lugar, a sua informação está no banco de dados que não é seu. A partir do momento que você abre uma rede social, que você informa seus dados, e-mail, isso e aquilo já faz parte da rede daquela pessoa e não sua. Você não tem o controle. A segurança não depende só de você. A segurança depende muito da rede que recebe esses dados também. Então, eu acho que você tem como você deixar de usar? Não tem, porque muito do que a gente faz hoje, a gente depende dessas redes. Tudo está muito em função de rede social, muito em função de internet, né? de programas online. Mas você tem como se salvaguardar. Por exemplo, vamos numa rede simples, vamos no Facebook, que é uma rede muito fácil de você ter o controle do seu perfil, não dos seus dados. Porque os seus dados não estão com você a partir do momento que você não fez o seu perfil.
Mas você tem muito controle do seu perfil. Faz um perfil fechado, não adiciona quem você não conhece, não fica postando todos os lugares que você vai, né? Não precisa postar. Vou para academia, uma foto de ir para academia, fui. Gente, não tem necessidade, né? Tem um filhinho pequeno, vou dar banho no meu filhinho, posto a criancinha ali peladinha na banheira. É um prato cheio para alguém roubar aquela foto e aquela foto passar para um pedófilo, né? Eles podem fazer uma montagem daquela foto. Gente, né? é desse nível. Meu filho estuda em tal escola, uma fotografia do filhinho com uniforme. Tá, o cara quer te sequestrar, ele sabe que você tem dinheiro, ele vai na escola do seu filho esperar seu filho. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ver a maldade em tudo, sim. Né? Aqui no Brasil, a gente está com um problema muito sério do golpe do Pix. As pessoas estão marcando encontros de site de relacionamento, as outras pessoas vão para esse encontro, são sequestradas até que fazem a limpeza nas contas dela, e ontem, ou terça-feira, assassinado um homem de 50 anos, que foi para esse encontro. Né? Quer encontrar alguém? Vai para o shopping, marca no shopping, sabe? Num horário que você sabe que aquele espaço para alimentação está lotado. Então, são cuidados que deve se tomar. Coloca tudo, a verificação em 2 fatores, coloca a verificação em 2 fatores no Facebook, coloca no e-mail, coloca no Instagram. Aonde você puder colocar, você coloca. Né? É chato, é muito chato essa verificação em 2 fatores. Eu tenho em tudo. Mas se de repente eu estou em algum outro lugar e eu vou entrar com o meu Facebook, aí eu tenho que confirmar, aí eu tenho que entrar no e-mail, aí eu tenho que colocar. Mas pelo menos eu estou segura. Porque se alguém tentar entrar de outro lugar, eu vou receber essa mensagem. Né? Isso quer dizer que a pessoa pode deixar de te hackear ou de roubar seus dados? Não. Não pode deixar. Mas dificulta. E o crime cibernético, quanto menos trabalho eles tiverem para eles, é melhor. Eu imagino que Então, vamos dificultar um pouco. Porque nós não somos empresas enormes, com ganho astronômico, para 3 hackers querer hackear o nosso fundo. Não somos. Então, quem vai querer hackear a gente é aquele menorzinho que dá para você dar trabalho para ele, querer quebrar essa cadeia, e ele não tem saco de ficar quebrando cadeia. Tá. É o que está, vamos imaginar assim, ao invés de ficar dirigindo com a janela aberta, se você fechar a janela, você tem menos risco, vamos dizer. Né? Sim. É algo nesse sentido, assim. Mas ainda assim, bom, tem 2 coisas assim que eu gostei muito do que você falou, que a gente tem que começar a ver perigo em tudo mesmo, em ver do ponto de vista de sociedade, chega até a ser meio triste, né? Não é uma questão que está mudando, a gente está trabalhando mais essa questão na confiança na sociedade, confiança no outro. Não, muito pelo contrário. Infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que o ser humano, em vez de melhorar, está piorando. Né? Lógico que, né? Todos, não estou falando de maneira geral, mas estou falando a partir do momento que você começa a ter cuidado com tudo. Você pode ver hoje aqui em São Paulo, dependendo da região que você está, você tem que colocar a bolsa embaixo do banco, se você sabe que você vai parar em determinados faróis, porque se jogam dentro do carro para levar bolsa e celular, né? Então, você já vive nessa angústia crescente lá fora. Aí você está na rede social, você fala, aqui eu vou relaxar. Infelizmente não. Né? Aí tem outras espécies de crimes, outros criminosos esperando por você. As pessoas tendem a falar assim, quando você pega uma denúncia de um determinado golpe. Olha, mas eu tenho telefone, porque eu faço levantamento de dados. Então, elas sabem que a gente tem essa maneira de verificar os dados de todo mundo. Para você ver, eu faço isso. Né? Então, elas sabem que eu faço levantamento de dados. Por esse número, você vai descobrir.
Até você pôr na cabeça da pessoa que ela está conversando com uma pessoa da Nigéria, que aquele celular é um número comprado por aplicativo, porque existe esses aplicativos que você compra número de celular. Eu tenho um número dos Estados Unidos e estou no Brasil, né? Mas eu tenho esse número dos Estados Unidos porque eu uso quando eu quero dar uma apavorada em scammer. Então eu uso aquele número porque esse aplicativo, ele não, você pode pagar você dando seus dados, ou você pode pagar o uso do número sem você dar seus dados. Então ele não tem banco de dados. Não tem como rastrear, né? Né? E não, deve até ter, né? Porque não tem o que você não faça que não é rastreado em rede social, em mundo cibernético. Tudo é rastreado. O que acontece? Que nem na Dark Web, Deep Web, o hacker, eles usam muito aquilo que eles chamam de central. Então, por exemplo, eu entro no meu computador, só que o meu IP está conectado num IP lá na Califórnia, no meio do deserto, onde ninguém vai achar. Então, eles vão dificultando, porque são pessoas mais especializadas nisso. Existe essa maneira de rastrear, sim, e tem como se chegar, né? Algumas pessoas demoram um pouquinho mais. Outras pessoas falam, agora eu, no Google, eu tenho o IP de todo mundo, porque no próprio e-mail, se você clicar em 3 pontinhos ali, ele libera um IP para você e você tem acesso àquele IP. Aquele IP não é da pessoa. O IP é da região. Acho que deu uma quedinha aqui, não sei se foi aí ou aqui. Parou um pouquinho. Você falou que aquele IP não é da pessoa, aquele IP é da região onde ela está? Não. Sim. Por exemplo, o meu IP, se alguém quiser saber o meu IP, ele vai saber o IP da minha região. Aí ele vai saber a região que eu estou. Aí existe o protocolo da quebra de IP para você chegar no IP que realmente gerou aquele dano ou que deu aquele crime, né? Mas isso tem que ser feito com a polícia, não você tem que ter autorização para essa quebra, eu imagino que é todo um processo. No Brasil, esse tipo de serviço é só feito com ordem judicial. Uau! Você sabe que, falando um pouquinho da rede LinkedIn, como você falou, que realmente a rede LinkedIn, até por conta... eu fiz uma enquete no meu perfil, perguntando se as pessoas já tinham sofrido algum tipo de golpe ou vagas falsas. As que responderam que sim, a grande maioria vagas falsas. Mas mesmo assim, a gente na rede, a gente tem fotos, ou seja, a gente pode ser vítima de foto roubada, é isso? Qualquer pessoa. Uma coisa da LinkedIn que eu tenho muito medo não é só as fotos, são os diplomas, né? Porque além das fotos, as pessoas postam muito diploma. E isso pode ser, sim, isso pode ser roubado. Eles podem fazer o documento falso e podem usar como se fosse deles. E esse risco corre. Uau! Mas e daí? Vamos um belo dia eu acordo. Aliás, eu já tive a minha conta do Instagram hackeada e foi uma situação... hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei muito, né, assustada, porque eu ainda estava aqui na Coreia, a gente tem diferença de horário. Quando eu acordei, tinha umas 300 mensagens no meu WhatsApp. Lu, hackearam seu Instagram, hackearam seu Instagram e postaram um filme pornô. E a pessoa do filme tinha assim uma semelhança física comigo, assim, mas a própria rede já tirou, tanto que a hora que eu acordei, que eu fui olhar, já não tinha mais o vídeo, mas muita gente viu. E aí a única coisa que eu pude fazer foi cancelar. Eu denunciei aquele perfil e cancelei. Teria alguma outra coisa para ter sido feita ou não? É isso mesmo? Então, às vezes as pessoas têm o perfil do Instagram hackeado e aqui no Brasil o que eles andam fazendo estão hackeando o perfil do Instagram
No story da pessoa, do perfil, eles colocam um monte de coisa para vender falsa, né? Então, olha, eu tô vendendo essa televisão, não sei quantas polegadas, por R$ 1.000. O Pix é tal. Então, as pessoas acabam caindo nesse golpe. Algumas pessoas, porque tem um número muito grande de seguidores, porque depende daquele perfil, elas não pedem um cancelamento, elas entram mesmo com o processo para poder ter o Instagram de volta. Né? Tá. O que eu aconselho? Eu aconselho que, se por um acaso a pessoa tem o passo a passo da pessoa para que ela pode tentar recuperar aquele perfil, muitas vezes ela não consegue porque todos os suportes dessa rede social, graças a Deus, não funcionam como deveria, né? Então, elas podem sim entrar com advogado, elas podem pedir danos morais para a rede social, se elas fizerem todo o procedimento e não tiver isso de volta, elas podem entrar com processo por danos morais, porque elas chegaram a pedir socorro, chegaram a pedir suporte e não tiveram. E decidir se deve ficar no perfil ou não, eu acho que é um caso individual. Se eu tivesse um perfil meu invadido, eu pediria para fechar aquele perfil. Eu fechei. E eu abri outro. Mas muitas pessoas trabalham com perfil e tem um monte de coisa, e a maioria, a grande maioria, briga para continuar, para tomar o perfil de volta e continuar com o perfil aberto. Aqui no Brasil, a grande maioria vai por esse lado. Ô, Glauci, vamos imaginar o seguinte: a pessoa descobre que a foto dela do LinkedIn foi roubada, né? Não sei se é esse o termo, mas a foto dela está sendo usada para um perfil falso em outra rede social. Vamos imaginar que não seja na rede LinkedIn. De certa forma, eu ainda acho que a rede LinkedIn, por conta de ter a questão vinculada à educação, às escolas, às empresas, eu acho que assim, deve ser 1 ou 2% mais difícil do que nas outras redes. Você tem muita comprovação na rede. E aí você, por exemplo, você monta um perfil falando que você está na empresa tal, mas a empresa tal sabe que você não está trabalhando lá, tem muita gente vigiando, vamos dizer assim. Então, eu acho que é menos difícil. Mas essa questão de foto não é menos difícil. A pessoa vai roubar a foto dele, assim, 2 palitos. O que a pessoa pode fazer? A pessoa, além de roubar a foto, é aquilo que eu te falei, né? Rouba o diploma, pode roubar o currículo, pode roubar sim. Eu não acho que a rede LinkedIn é uma rede que ela é mais vigiada. Eu acho que ela é uma rede que ela ainda não mostrou muito interesse para essas pessoas que cometem um crime. Tá? Tá. Eu acho que ela é uma rede que as pessoas realmente... Você acha um monte de engenheiro falso no LinkedIn, que você sabe que vai partir para o golpe scammer, né? O que eu acho é o seguinte: a partir do momento que aquela sua foto do LinkedIn foi roubada e você só tem a foto lá no LinkedIn, você deve informar também a plataforma LinkedIn. Tá. Porque a plataforma do LinkedIn, ela trabalha com um nível de segurança que ela diz que é maior do que das outras redes sociais, por você estar expondo seu histórico profissional. Então, eu acho que a rede LinkedIn, ela tira o perfil denunciado, falso, muito mais rápido do ar do que qualquer outra rede social. Ela tem esse lado bom. A resposta é mais rápida. A resposta da rede é mais rápida. E eu acho que essa resposta é mais rápida por se tratar de uma rede social voltada ao profissional, né? Ela quer ser uma rede mais qualificada, ela quer ser uma rede diferenciada. Você não vê ninguém postando foto de cachorrinho, de passeio na rede LinkedIn, mesmo porque se você ver, você já vai saber que aquela pessoa é um peixinho fora d'água. Ela está fora do contexto do que a rede se propõe a fazer. Então, eu acho que a partir do momento... Por isso que eu falo, eu tenho as fotos, que nem do GK, eu tenho as fotos em todas as redes sociais, porque é um instituto que cuida de crime cibernético e é marca. É uma marca registrada. Né? Mas a pessoa deve ter o diferencial da fotografia da rede LinkedIn. Porque se você provar para a rede que aquela foto você só usa naquele perfil, a rede LinkedIn é responsável pelo roubo da sua foto.
Ah, isso é interessante. Se você provar que aquilo saiu daquela rede que você só tem lá, a rede é responsável sim. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm muito medo de jogar para a rede social ou jogar para esse tipo de trabalho, de serviço, né? A responsabilidade. Eles são responsáveis por tudo que acontece com a sua imagem, com os seus dados que estão ali. Lógico, se você tem um perfil público, como é o caso de rede social, Facebook, que é a rede da conversinha, da amizade, do dia a dia. Se você tem um perfil público, minha amiga, o perfil é público porque você quer. Ele te dá a opção de você ter aquilo privado, né? Agora, eu tenho meu perfil todinho privado, mas a minha foto eu não tenho como privar, porque a própria rede social não me dá isso. Se roubarem aquela foto, e é uma foto que eu só uso lá, se eu encontrar perfil meu falso no Facebook e eu denunciar, tá com a minha foto e o Facebook não derrubar, peraí, vamos conversar com a rede social, vamos responsabilizar ela, por que não? Mas aí eu tô falando da minha visão. Me parece que é algo tão trabalhoso denunciar, ir atrás, que eu acho que as pessoas deixam passar. Eu acho que entra muito um trabalho como esse do Instituto, que é orientar as pessoas sobre o que fazer, não é, Glaucia? Só que assim, as pessoas têm que parar para pensar que assim, demanda trabalho, demanda. Só que você vai ter que ter você vai ter a certeza que a sua imagem não vai ficar toda complicada. Que nem tem uma moça que ela teve a imagem, o Instagram invadido, ela tem um monte de seguidores, mais de 100 mil seguidores, venderam um monte de coisa no Instagram dela, ela demorou um mês para pegar o Instagram de volta, e até hoje existem as pessoas que ainda chamam ela de golpista. Isso feriu, de uma certa forma, a imagem dela. Então, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar o tamanho do estrago que isso vai fazer. Né? Tá, entendi. Eu tenho um rapaz de Santa Catarina, inclusive ele está sempre comigo quando eu preciso dar entrevista. Ele teve a foto dele roubada, teve perfis falsos, até hoje a gente encontra perfil falso dele. E é uma figura pública, então ele precisa estar toda hora deixando o trabalho dele parecer, porque ele é um político. Só que isso, de uma certa forma, feriu a imagem dele, porque uma das vítimas mandou mensagem para todas as pessoas da rede social dele dizendo que o cara era um golpista, era um estelionatário. As pessoas têm que parar de deixar tudo para lá, né? Vamos ver o tamanho do estrago que está fazendo e por que a segurança nas redes sociais não é maior. Porque eles têm como ter uma segurança maior. Eles têm como saber se um perfil é falso ou não. Se você denuncia um perfil mais de 50 vezes, por que eles vêm com aquilo de que não achou que o perfil... Gente, para, né? É tudo máquina, mas quem faz o comando da máquina é um ser humano. A partir do momento que essas redes sociais começarem a ser responsabilizadas, talvez a gente comece a ter mais um pouco de segurança nas redes sociais. Enquanto elas não são responsabilizadas, não adianta. Não adianta. Eles estão pensando no lucro deles. Vamos mexer onde eles gostam, que é no bolso deles. É uma bola de neve, mais ou menos, né? Quanto mais pessoas começarem, quando começar muita gente a incomodar a rede, talvez eles façam alguma coisa. Exatamente, porque assim, para que eu vou denunciar um perfil? Sabe? Você vai denunciar um perfil, mas esse perfil está causando algum mal àquela imagem? Está fazendo mal àquela pessoa? Tem gente que depois acaba tendo problema de depressão, sendo perseguida em rede social, né? Tem um caso de um militar dos Estados Unidos, esse é um caso de romance scammers, mas vale aqui o exemplo, porque nós estamos falando de roubo de identidade, roubo de fotografia. Uau. Que a vítima que foi enganada saiu de uma cidade que ela morava nos Estados Unidos. Ai, a minha câmera tá caindo toda hora, gente, desculpa, Não, viu? fica
Eu bato assim, eu me mexo muito, ela. Tô. Eu não tô torta, não, é a câmera. Então, teve o caso dessa vítima, a vítima saiu de uma cidade próxima dele, foi na casa dele e assassinou a esposa dele. Porque ela tinha certeza que falava com o soldado e que quem estava atrapalhando o relacionamento era a esposa. Gente, é loucura, né, Glauci? Você não sabe como que está a cabeça da pessoa que foi enganada. Você segura a bronca do seu lado, da sua imagem que foi roubada. Mas e a pessoa que foi roubada, ela vai enxergar mesmo que você também foi vítima? Ou ela vai achar que é você que está fazendo isso? Tá, entendi. Você não pode responder pela cabeça do outro. Não, né? Em situação Não. nenhuma. É. Não. Eu sempre aconselho, porque eu acho realmente que a rede LinkedIn tem uma resposta interessante, pelo menos para mim, assim, se eu vejo alguma coisa diferente, qualquer tipo de postagem que, de certa forma, esteja ferindo, né, as normas e os procedimentos da rede e tudo mais, eu denuncio. Eu clico lá nas 3 bolinhas e eu denuncio. Seja porque é um perfil falso, seja porque a foto é errada, ou porque esteja usando aí uma linguagem inadequada. Mas eu sempre denuncio, assim, porque eu acho que é o meu papel diante da rede, de alguma forma ajudar a rede a ajudar outras pessoas. Mas aí tem gente que que nem minha mãe eu acho muito engraçado, porque ela tem 76 anos, e ela usa a internet, ela usa Skype. Desde quando eu me mudei para a Coreia, eu ensinei, mãe, você tem que saber usar Skype para falar com ela. Então, e é engraçado, às vezes ela está falando de alguma coisa, não, eu estou com isso, mas eu já pesquisei no Dr. Google. Então, ela usa o computador, a web como um todo. Mas ela fala sempre assim, porque eu acho que eu sempre fiquei na orelha dela, assim, nunca na sua vida clique em alguma coisa que é de alguém que você não conhece. Não clica. Então, mesmo para fazer compras online, ela, não, me ajuda a fazer isso, vê isso como que vai fazer essa compra online, porque ela fala, eu tenho medo de clicar nas coisas. Então, eu não sei, eu entendo que talvez é uma forma da gente se precaver também, porque dá para você, de certa forma, perceber quando não é não é real aquilo, quando não é. Teve um caso uma vez também que eu recebi no Instagram, e aí foi um contato de um aposentado nos Estados Unidos que se apaixonou, ele se apaixonou por mim. E assim, ele contatou um parte, eu não denunciei, porque eu falei, eu quero ver até onde ele vai. Contatou, eu não respondi nem nada. Aí depois passou uns 10 dias, ele começou a contatar. Aí depois. E aí chegou uma hora que ele mandou uma mensagem, que desde que eu te conheci, eu nunca mais parei de pensar. Eu falei, mas ele nem me conheceu, assim. Sabe quando parece que é um script, é copy, cole, copy, cole, copy, cole? E eu falei, deixa eu olhar isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Na verdade, ele tinha um perfil com muitas fotos, porque tem uns que nem se dão ao trabalho, eles colocam 6 fotos e pronto. E aí mas todas elas foram postadas na mesma data. Aí... E aí não tinha foto alguma de família, mas não ele com a família. E aí eu falei assim, é claro, isso aqui não é real. Mas tem algumas coisas que são muito sutis, né? Que nem uma coisa, um ponto que você levantou. Isso é muito fácil da gente tentar identificar quando a gente fala de rede social, Facebook, Instagram, né? Por exemplo, você vê um perfil lá, uma menina ainda falou para mim, falou, Glaucio, só que ele tem muitos seguidores. Seguidor hoje em dia você compra, então vamos pular essa parte dos seguidores e vamos se atentar aos detalhes. Tem muitos seguidores, mas não tem curtido. Né? As fotos normalmente elas são todas postadas ou no mesmo dia ou no máximo em 2, 3 dias. Isso quando quer encher o perfil.
Você não acha nenhuma ligação dele de família, de trabalho e de amigos. Tá. Você não consegue ver isso, né? Que nem o perfil do scammer, do nigeriano, do scammer, do romance scammer no Facebook, é um perfil que você identifica muito fácil. A gente fala fácil porque a gente já conhece, né? Mas por quê? É um perfil sempre de homem bonitão. Quando você vai ver, ele tem um monte de curtida, é só mulher. Ele não tem vida social. Você não vê muito ele falar de trabalho, né? Quando ele usa foto de militar, ele só coloca foto de guerra. E normalmente são fotos de guerra com muitos militares naquela foto, uma ou duas só com ele. Então, a hora que você vai ver as curtidas, é muita curtida, a maioria de mulher e nenhuma tem o sobrenome dele, você não vê ninguém interagindo nas fotos. Que nem se você postar, vamos supor, você muda a sua foto de perfil, vem um familiar e curte, vem um amigo e fala alguma coisa, você não vê isso nos perfis falsos. Entendi. Não tem essa ligação real, né? A coisa é sutil, como você falou, mas são alguns detalhes que vale a pena você observar. Vale a pena, por exemplo, você receber um pedido de amizade. Você não conhece aquela pessoa não tem amigo comum nenhum com você. É um perfil vazio. Você não sabe nada daquela pessoa, você vai adicionar ela para quê? Para ter um a mais, não vale a pena. Tem coisa que é melhor você já descartar, porque pode dar problema. A sextorção é um dos crimes que eu falo que a pessoa ela é muito esperta, porque ela aborda a pessoa fora da rede social, leva a pessoa para outra rede social, que aí é o WhatsApp, Telegram, alguma coisa nesse sentido, onde começa mesmo e acontece o crime. Aí ela pega, enquanto ela está na rede social da pessoa, ela tem o acesso a todos os amigos da pessoa. Se a pessoa não pagar, ela ameaça a pessoa que vai mandar aquelas fotos para determinadas pessoas, porque ela já sabe quem é a mãe, ela já sabe quem é o irmão, ela já sabe quem é o pai, ela já sabe quem é o amigo próximo. Muitas vezes, por estar nesse Face dessa pessoa que ele vai fazer essa extorsão, ele já adicionou alguma pessoa da família para deixar aquela vítima ainda mais assustada. É trabalhoso isso para o scammer. Não, esse não é o scammer, não. Esse é só aquele que faz essa extorsão mesmo. Tá, mas é trabalhoso para ele, não é isso? É trabalhoso, mas é lucrativo, né? Porque é um crime que você não para de ameaçar, de fazer chantagear. Você pode pegar 10 nomes, me dá 20 mil que eu vou mandar para esses 10. Ela dá 20 mil. Depois você pega mais 20 amigos, me dá mais 40 mil, senão eu mando para esses. Ela manda mais 40. Então é um crime vantajoso. Gente, Gláucia, é complexo, né? Gente, alguém queria fazer alguma pergunta aqui? Eu gosto desse tema, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa noção, né, do risco que a gente corre. Eu não deixaria, eu falo que eu não deixo de usar nenhuma rede social. Eu já tive conta do banco invadida, e foi de uma forma, nem foi por causa de nada online, foi uma pessoa que se passou por mim, não sei como, porque deve ter roubado identidade, na verdade. Olha aí, foi online, porque ela se passou por mim numa loja de telefonia, trocou o chip, e trocando o chip do meu número, invadiu minha conta do banco. Não sei como isso, né? Mas, enfim. Então, eu falo, gente, eu acho que não dá para a gente ficar nessa neurose de só vou entrar naquilo que é seguro, porque senão eu não vou viver enclausurada aqui, né? Acho que até uma montanha no Nepal deve ter esse tipo de acesso. Então, não tem jeito. Mas, aqui, ó. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Antes de aceitarmos qualquer convite, deveríamos pesquisar todo o perfil da pessoa. É isso mesmo, né, Glaucia? Antes de aceitar, você pesquisa todo o perfil, pesquisa toda a rede social dele, pega a fotinho dele, faz a imagem reversa, né?
Você clica na imagem dele, com o botãozinho direito vai aparecer copiar a imagem, copiar o endereço da imagem. Você copia o endereço da imagem, você vai lá no Google e joga a imagem. Se for uma imagem muito usada, já roubada, ou de figura pública, você consegue localizar essa imagem. Né? Gente, isso é demais! Uma coisinha muito fácil, você não leva muito tempo, tem outros caminhos, tem outras redes que a gente usa eu para fazer a imagem reversa, eu uso uma plataforma russa, né? Mas o Google dá essa opção para você poder fazer essa imagem reversa, né? Então, você pegando a imagem, não custa nada, porque se aquela foto já foi usada em outros golpes, você vai achar, você vai saber da história, você vai achar as denúncias, né? Se realmente for da pessoa, de repente, se for uma pessoa realmente conhecida, você acha até a biografia da pessoa, que legal, você vai saber com quem você está falando. Então, você tem essas coisas. Antes de aceitar, dê uma olhada nisso que eu te falei das curtidas nas fotos, dos comentários, das pessoas que interagem muito com ele. É uma questão de ter um pouco mais de cautela, porque a partir do momento que você adiciona uma pessoa nessa rede social, a rede social é a porta da sua casa. Né? Se você abrir para qualquer um, é qualquer um que você vai ter dentro da sua casa. Então, um pouquinho de cuidado, né? Eu acho que não faz mal a ninguém. Você vai estar um pouquinho mais seguro, né? A questão que você levantou do chip é comum eles fazerem isso. Eles têm a invasão. Primeiro tem o roubo dos dados. Ele é um crime cibernético porque ele trabalha com roubo de dados. Com certeza você clicou em alguma coisa que não deveria. Então, eu não estou sendo tão cuidadosa assim, preciso ser mais. Então, existe esse roubo dos dados, e depois eles pegam a identidade e tiram a foto, e tiram imprime a identidade colorida, né? Com a minha foto. Com a tua foto, e fazem isso. A responsabilidade, mesmo tendo partido do mundo cibernético, a responsabilidade maior aí é da operadora. Sim. Né? Então, a operadora deveria ter mais cuidados nesse sentido. Hoje, eu não sei qual que é a sua operadora, mas tem uma operadora aqui no Brasil que, se você vai fazer esse tipo de coisa, por conta dela ter tido muita denúncia nesse golpe, ela liga para a pessoa. Tá. Ela liga para a pessoa. Você perdeu o chip, tudo bem. Mesmo você estando lá falando que você perdeu o chip, ela liga para a pessoa. Porque normalmente quando eles estão lá com o chip em branco, o seu chip ainda está funcionando. Entendi. A partir do momento que ele desliga o seu chip para passar aquele número, o seu chip vai parar de funcionar. Aí você para de funcionar. Então a operadora ainda liga para a pessoa. Na época, isso já tem uns 6 anos. Na época, a operadora falou: você foi vítima de um golpe. Eu fiz boletim de ocorrência, eu fiz tudo, mas enfim. O banco ressarciu, eles efetivamente tiraram o dinheiro da minha conta, mas o banco, na verdade, eu descobri porque o banco bloqueou a minha conta. E aí que eu fui atrás. Mas agora que eu me liguei, que realmente, como que eles conseguiram os meus dados para alguém se fingir de mim, né? Numa loja da operadora. Foi um crime cibernético também, não tem jeito. Glaucia, eu acho que eu ficaria horas falando sobre isso, eu gosto tanto. Mas eu amei essa dica da foto, imagem reversa. Vou até pesquisar mais sobre isso. Glaucia, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar, que você acha que é importante? Eu acho que a gente falou um pouco de tudo, né? Conseguimos falar um pouco rápido. Passa. Quando a gente gosta do assunto, passa rápido. É que nem quando as pessoas pedem para falar comigo, eu fico, aí depois eu falo, mas já acabou? Por quê? Eu acho que nós falamos sobre tudo. Eu espero ajudar as pessoas a terem um pouco mais de segurança.
é um pouco mais. Segurança a gente nunca vai ter por completo a partir do momento que a gente está usando máquinas, né? Mas que as pessoas comecem a ter mais consciência de como usar as redes sociais, né? E não é aquilo, não. Acontece com todo mundo, comigo não vai acontecer, acontece. Uma hora vai acontecer. Infelizmente, uma hora vai acontecer. Acabei de descobrir isso. 6 anos depois, eu acabei de descobrir isso, exatamente. Glaucio, novamente, como eu te falei já quando a gente conversou, parabéns pelo trabalho do Instituto, parabéns pela sua iniciativa, que aí eu amei aquela parte aquela reportagem até do Fantástico, você cuida da sua vida e você está na esteira lá, falando na academia, eu estou lá com o grupo, porque eu acho que deve ser algo que te move pela paixão, e isso é muito, muito bacana, né? E, novamente, esse sempre foi uma paixão minha, né? Porque eu passo o dia em rede social, 90% do tempo na rede LinkedIn, porque é o meu trabalho, mas ouvindo podcast, a minha vida, até porque eu estou longe do outro lado do mundo, então é a minha forma de contato. E eu fico preocupada cada vez mais com essa questão, e tem vários documentários, tem vários que eu gosto de assistir também sobre o tema, então eu sempre me interessei. Quando eu fiquei sabendo sobre o Instituto, eu achei demais. Eu já falei para você que eu vou ser voluntária aí para ajudar de alguma forma, especialmente na rede LinkedIn, que é a minha área de expertise aqui que eu posso ajudar. Eu deixei aqui também no chat todas as suas redes sociais, WhatsApp, para as pessoas te contatarem. E, enfim, eu agradeço de coração pelo seu tempo, antes de tudo, pela sua paixão por isso, né? Porque eu acho que é um propósito, né? É uma coisa que a gente percebe o quanto que você se envolve, quanto que você gosta daí do que faz. É minha paixão. Eu falo que é minha paixão porque, assim, eu tenho 54 anos, né? Então, eu sou da época do orelhão. Eu sou da época de pegar um monte de fila para pôr ficha no orelhão. Quando eu tive meu primeiro celular, aquilo era a coisa mais linda do mundo. E eu sempre trabalhei muito com computador, mas eu trabalhava em empresas e era rede. Você não tinha acesso à rede social. Você trabalhava na rede, né? Então, eu tinha essa paixão, eu achava aquilo, meu Deus, eu tô aqui, eu tô falando com uma pessoa do outro lado do mundo, que nem eu tô aqui, eu tô falando com você, né? Então, eu achava aquilo apaixonante, aquilo deslumbrante, não é que nem as crianças de hoje, que já nascem com o celular na mão. Né? Então, eu fui me apaixonando por aquilo, assim, de um jeito, e nesse meio tempo eu me deparei com o crime cibernético. E o crime cibernético sempre foi uma coisa que me despertou muita curiosidade, né? Porque eu acho que o mundo cibernético é um mundo muito rápido, muito ágil. E a gente acompanhar, você precisa de tempo. Então, eu acho que quem pratica esses crimes, ou, cara, é bom demais, né? Você falando não de romance scammers, essas coisas, de hacker. O cara é bom demais naquilo, a inteligência do cara. Eu não estou elogiando, não. Eu estou falando o que realmente acontece em vista da gente que acaba sendo ignorante do quanto que usa a rede. Então, isso me despertava. Eu falava, gente, eu preciso aprender mais coisa. Porque se tem gente que consegue fazer isso, eu estou anos-luz atrás dele. Porque ainda não conseguiram parar, não conseguiram brecar, né? Então, é minha paixão. Acho que eu vou fazer isso o resto da minha vida. Ai, que delícia. Tô do seu lado. A gente até conversou de eu trazer uma versão aqui do GKS Online aqui para a Coreia, para a Ásia, porque aqui é muito forte. Enfim, vamos aí nos unir para tentar ajudar as pessoas no combate, Vamos. A sofrerem, porque tem gente que acaba sofrendo com isso, né? Na questão emocional, na questão financeira, na questão moral, traz muito sofrimento para as pessoas também, né? Traz muito sofrimento. Eu tenho vítima que sai do romance scammers, do psicólogo para o psiquiatra. O estrago é muito grande. Eu acho que de todos os crimes cibernéticos que tem, o romance scam é o pior deles.
porque ele mexe com o moral, com o sentimento, com o financeiro, ele desestrutura, ele quebra todo o alicerce que a mulher tinha de vida financeira. Eu acho que esse é o que traz mais estrago. Gente, que susto, que susto. Bom, a gente vai fazer uma outra live depois de uma hora só para falar de romance scammer. Glaucio, beijo no seu coração. Muito obrigada mesmo. Obrigada, senhora. Até me arrepio. Obrigada pela sua dedicação, por tudo que você trouxe aqui para a gente. E, enfim, a gente vai continuar o contato aqui. Gente, obrigada por terem participado. A live vai ficar gravada e agora eu vou fazer todo um trabalho aí para divulgar a live para as pessoas que não puderam estar presentes. Obrigada a você. Obrigada, Maria dos Anjos, pelas perguntas. Obrigado pelos parabéns. Estamos à disposição. Você sabe que eu falo para você que eu sonho muito, então a gente vai ter uma representação aí na Coreia do Sul do GK, sim. E já tem a pessoa certa que já vai escrever na língua certa. Aí, você quer mais o quê? Você está vendo como a rede social une as pessoas de uma forma legal? Ela une, ela tem um lado bom, sim, ela tem um lado bom. São as pessoas erradas que usam ela. Exatamente. Vamos tentar combatê-las, né? Beijão, Glaucio. Fica com Deus aí, viu? Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente.